Oi, pessoal, vamos dar continuidade aos controles de lista, tá? Dessa vez eu vou mostrar outros controles de lista que têm funcionalidades semelhantes, tá? E aplicações semelhantes também, mas vocês vão saber quando utilizar cada um deles. Inclusive vocês vão perceber que a funcionalidade deles é muito semelhante, tá? Então vamos lá. Esse aqui é um controle de lista. Só para relembrar, né? O controle de lista simples, talvez seja o mais antigo que tem. Então nós colocamos aí, a gente está trabalhando aqui só com o nome CPF, né? A gente adiciona. Sempre aqui a gente limpa o formulário para evitar de levar sujeira para o próximo registro, tá? E aí a gente pega aqui, adiciona, né? E aí a gente tem aqui, ó, a gente clica aqui, ó, tem o item selecionado, ele atualiza aqui. Isso que nós vimos no vídeo passado. E aí nós podemos apagar um item selecionado, ou nós podemos também limpar a lista inteira, tá? Então, enfim, foi este o trabalho que nós fizemos no vídeo passado. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um controle também de seleção, tá? Ele na minha opinião, ele é mais amigável para o usuário e também fica mais bonito no formulário. Vocês vão entender porque já já. A gente está falando aqui do drop-down list, tá? Vamos adicionar um drop-down list aqui, então. Assim, você pode adicionar manualmente ou você pode arrastar, né? Ó, você pode arrastar ele aqui, ó. Só cuidado aonde você vai arrastar e solta ele e aí ele já vem preenchido. Aí você tem que colocar o nome dele direitinho ou você simplesmente vai lá e coloca drop-down list. Cuidado para selecionar o ASP drop-down list. A hora que você fecha aqui, ele traz o restante. E aí você coloca aqui Run at Server, ID, drop-down list. Então, DDL, funcionário, tá? Atualizamos aqui, ó. Então você pode ver, ele não tem, tá vendo, ó, várias linhas. Ele vai manter uma linha só. Então assim, ele fica mais elegante no formulário, por quê? Porque se você tiver 20 nomes aqui, ele vai manter sempre uma linha, somente a linha selecionada, tá? Isso aí não vai deixar o seu formulário, né, desigual, né? Deixa ele mais organizadinho, tá? Lógico, alguns casos você vai falar, pô, mas eu quero mostrar a lista. Então aí tudo bem, você quer mostrar a lista inteira, então aí você usa o list box, tá? Mas aí você vai entender, cada caso uma necessidade. Então vamos lá, vamos fazer ele funcionar? Vamos economizar código aqui, vamos fazer ele funcionar com os botões que já existem? Então vamos lá. Então aqui eu tenho aqui, ó, o adiciona. Então nós vamos fazer o seguinte, diz ponto. Olha só, eu já tenho o item, não tenho o item aqui? Tem o text, tem o value, então eu já tenho ele pronto. Então eu só vou chamar ele aqui, ó, dropdown funcionário.items.add item. Pronto. Isso aqui já vai fazer ele funcionar. Quer ver? De novo, isso aqui eu estou mostrando para vocês como funcionam os controles, tá? Quando nós estivermos fazendo uma aplicação para valer mesmo, vocês vão ver que você não vai utilizar o mesmo botão para adicionar informação em dois controles diferentes, tá? Por favor. Então, vocês vão fazer o trabalho certo.
É que aqui a gente está aproveitando o código. Ó. Então vou adicionar aqui, ó, adiciona funcionário, limpa o formulário aqui, vou adicionar agora o João e vou adicionar funcionário, pronto, está aqui. Então olha só, eu tenho aqui a Samantha, o Andrei e o João. E aqui também, olha só, quando eu clico, eu tenho eles aqui numa lista, ele abre, por isso é drop down, ele abre uma lista para baixo e aí você seleciona quem você quer e ele fica marcado. Particularmente, eu acho esta lista de seleção muito mais elegante e muito mais amigável para o funcionário, para o usuário, desculpa. O usuário ele vai estar enxergando isso e vai ficar evidente para ele, entendeu? Que ele só pode selecionar um, né? E que a lista ela está aqui. Então isso é um controle que já é conhecido de todo mundo, já, praticamente, né? Tá certo? Enquanto que aqui não, tá? Aqui não. Ele, além dele desalinhar o seu formulário, ele vai abrir essa situação. Se a pessoa não tiver selecionado nada aqui, ele não vai entender que está marcado. Esse aqui não, obrigatoriamente ele sempre vai deixar um marcado, um selecionado, tá bom? Tranquilo. Ah, eu posso fazer também apagar item selecionado? Posso? Pode, pode, vamos lá. Só para completar aqui, né? Então vamos utilizar aqui o botão. Vamos fazer a atualização aqui do Select Index Change, né? Então aqui, olha, vamos habilitar o Auto Post Back aqui para o drop-down. Auto Post Back, True. E vamos criar o evento dele, que é o onSelect Index Change, igual a criar novo evento. Isso aqui eu tinha adicionado para fazer um teste, ok? Depois eu vou explicar para vocês. Vamos lá. E aí ele adicionou um novo evento aqui. Tá? Vocês vão ver, eu vou até colocar ele próximo aqui, ó, do outro, para vocês verem como eles são idênticos. Tá? Então olha só. Diz.txt nome ponto text é igual a diz.dropdownList ddl funcionário ponto select item ponto text. Tá bom? diz.txt cpf.text igual a diz.ddl funcionário.select item.value. Pronto. Tá vendo? Igualzinho, tá? Só tô direcionando para outro, que a informação vem de outro controle. Só isso, tá? E aí já vamos voltar para funcionar também o apaga item selecionado. Vamos lá. Diz.ddl funcionário.items.remove. Olha aí. Diz.ddl funcionário.select item. Vai apagar o item selecionado. E funciona o limpa a lista inteira também? Também funciona. Diz.ddl funcionário.items.clear. Tem aqui o método clear. Será? Será? Vamos lá. De novo, adicionando aqui. Adiciona funcionário, limpa formulário,
Adiciona aqui a Samantha. Adiciona. Limpa formulário. Adiciona o João. Adiciona. Pronto. Temos aqui, ó, os 3. Aqui. Certo? Muito bem. Muito bem. Agora eu vou selecionar o seguinte, eu vou selecionar, cuidado, tá? Isso aqui é um botão, o mesmo botão eu estou usando para interferir nos dois controles, tá? Isso aqui é um exercício puramente pedagógico, tá bom? É para a gente ver a funcionalidade deles, tá? Depois, formulário para valer mesmo, vai ser um pouquinho diferente, mas é só para ver eles funcionando. Então, se eu der um apagar item selecionado, vocês lembram? Dentro do mesmo botão eu estou apagando das duas listas, né? Então, só para vocês entenderem como as duas listas, apesar de elas serem iguais, elas não estão ligadas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o Andrei aqui, da primeira lista, e eu vou selecionar o João para ser apagado aqui. Eu vou deixar ele selecionado. E vou apagar item selecionado. Veja bem, na primeira lista tem que sumir o Andrei, na segunda lista tem que sumir o João. Aqui, ó, Andrei sumiu daqui e o João sumiu daqui. Vocês entenderam? Mas isso por quê? Porque eu estou usando, de novo, vamos lá. Aqui, ó, o apaga item selecionado, no mesmo botão, eu estou interferindo nos dois controles, ó. Um botão interfere em dois controles diferentes, tá? Como eles são independentes, eles têm, apesar de ser a mesma lista, tá, nos dois, eu tenho eles funcionando independentemente. Então eu tenho uma coisa selecionada numa lista, outra coisa selecionada em outra lista, tá bom? Só para vocês entenderem isso e para vocês verem que a funcionalidade deles ela é exatamente a mesma. Eu uso o Select Item, eu uso o Clear, o Remove. Tá vendo? Ó? O Select Item Text e Select Item Value eu uso igual para os dois. Tá vendo? Ó? Item ADD eu adiciono um List Item, tá vendo? Ó? Eu adiciono um List Item para ele e enfim, da mesma forma. Tá? A diferença é o que eu mostrei para vocês. Eu acho este aqui, o drop-down, mais amigável. Tá certo? Muito bem. Vamos a mais um. Vamos lá, mais um. Vamos a mais um. Qual que eu vou mostrar agora para vocês aqui? Que é interessante. Que é interessante aqui. Checkbox List. Muito bem. Então vamos colocar aqui o Checkbox List. Eu vou tirar isso daqui. Deixa eu ver, os botões estão... Tá. Tá, deixa eles aí. Então vamos lá. Checkbox List. Mesma coisa. Runnet Server. Vou dar um nome para ele. ID igual, vou chamar de CHK funcionário. Funcionário. Tá certo? E aí a gente vai começar a brincar com ele aqui. Criou ele aqui embaixo, tá bom? Não se preocupem agora com essa questão de posicionamento dos controles, tudo porque a gente vai montar um formulário mais para frente. E aí espero que vocês já tenham estudado um pouquinho de HTML, né, e CSS que a gente combinou, para a gente começar a fazer a diagramação, né, do formulário na tela. Então vamos lá. Vamos adicionar os itens, os mesmos itens. E aí nós vamos utilizar exatamente a mesma coisa. Olha só.
vocês verem como que eles funcionam de maneiras semelhantes. CHK funcionário.items.add item. Tá? Vamos lá, funcionário select item, ok. Vamos mostrar isto aqui funcionando. De novo, vamos adicionar aqui. Adiciona, limpa formulário, adiciona Samantha, limpa formulário, adiciona o João, adiciona o João. Então, olha só. Vocês estão vendo? Que agora, aqui e aqui eu sempre seleciono apenas um. Aqui eu posso selecionar mais de um. Entenderam? Pois é. É uma, assim, é muito mais amigável. Dá para fazer este listbox funcionar com mais de uma seleção? Dá para fazer. Tá? Existe uma forma de que aí eu uso o Ctrl, né, para segurar ele, e aí ele vai selecionando quantos eu quiser com o Ctrl pressionado. Mas assim, eu não acho que é uma forma amigável para o usuário utilizar. Ele tem que saber, ou ele tem que já ter visto em algum lugar, que segurando o Ctrl ele seleciona mais de um. Né? Ou você tem que escrever explicitamente, né? Mantenha o Ctrl pressionado para selecionar mais de um. Olha o que você vai ter que escrever no seu formulário para o usuário se ligar que para você selecionar mais de um basta segurar o Ctrl, né? Mantenha o Ctrl pressionado para selecionar mais de um item, né? Então, assim, não acho bacana. Em compensação, quando você tem uma lista de checkbox, intuitivamente ele já vê que você pode selecionar mais de um. Tá certo? Bacana, né? Aí fala assim, e o restante? Eu posso apagar item selecionado? Eu posso limpar a lista inteira? Pode. Só que aqui nós temos uma ressalva. Este controle aqui, para eu apagar os itens selecionados, eu vou ter que montar um laço de repetição, onde eu vou ter que varrer o controle inteiro e apagar os que estiverem selecionados. Quando eu fizer isso, o primeiro ele vai funcionar, ele vai lá e apaga. Quando ele for verificar o segundo, ele vai dar uma falha, um erro. Por quê? Porque o controle foi mexido. Ele vai fazer uma alteração no controle. Ou seja, antes ele tinha 3 itens, agora, no meio do processo, ele passou a ter 2 itens. Então ele vai dar um erro, tá? De execução. Tá? Por quê? Porque eles não são feitos para trabalhar dessa forma. Eles são feitos para a gente trabalhar trazendo informação de banco de dados, alimentando eles. E aí quando a gente seleciona vários para excluir, a gente vai lá e exclui eles numa paulada só e atualiza a lista novamente. E não fica atualizando um por um. Tá? Então, essa demonstração que eu estou fazendo para vocês é para entender como eles funcionam a exibição, como a exibição deles funciona e a alimentação. Tá? Mas vocês têm que entender que tudo isso que nós estamos vendo aqui já é direcionando vocês para trabalharem com banco de dados. Por isso que eu aconselho,
Já fizeram? Já assistiram às aulas de banco de dados? Não? Então, dá uma parada aqui em programação e vai estudar banco de dados. Eu tenho lá a trilha de banco de dados, pega desde o primeiro, estuda, tá? Vai ser muito importante, porque quando eu terminar de explicar esses controles, nós vamos passar a trabalhar com banco de dados. E aí eu vou fazer os vídeos já pressupondo que vocês fizeram as aulas de banco de dados, os que vocês já sabem trabalhar com banco de dados. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma lista que eu gostaria de mostrar para vocês. Tem mais uma lista que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o Radio Button List. Vamos lá. Radio Button List. Aqui. Run at Server. ID igual. Vou chamar ele de RAD. Funcionário. Tá? Tá aqui. E agora nós vamos alimentar ele da mesma forma. Diz.rad funcionário.items.add item. Vamos usar o mesmo item que a gente está trabalhando aqui. E vamos alimentar ele. Tá certo? Vamos lá. Vamos colocar lá. Andrei, CPF 1, adiciona, limpa formulário, Samantha, CPF 2, adiciona, limpa formulário para não dar problema, João 3, adiciona formulário. Muito bem, o que acontece? Qual é a diferença? Radio Button, olha só, ele sempre vai selecionar apenas um. Ou seja, muito semelhante a este, muito semelhante a este. Tá? De novo, quando você está construindo uma aplicação, você precisa ter a noção de o que é amigável, o que é intuitivo, tá? Para o teu usuário. Então, você vai ter que escolher quais são os controles que melhor vão tornar o seu formulário amigável, tá? Para o seu usuário, tá? Eu vou mostrar sempre os controles para vocês. Então tá aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês 4 tipos de listas aqui. 4 tipos de listas, tá? Onde dessas aqui de seleção única, tá? Eu vou considerar essa aqui como seleção única também, o list box. Então, dessas aqui, a que eu mais gosto é esta, que eu acho que fica mais bonitinha, mais amigável, mais fácil de entender. E quando é múltipla seleção, aí você vem direto para essa aqui, que também ela é muito mais intuitiva para o teu usuário entender que ele pode selecionar mais de um item, tá certo? E de novo, é uma opção de vocês, tá bom? O negócio de apagar item selecionado, ele funciona aqui, funciona, mas ele dá o mesmo problema aqui do que o checkbox list, tá? Por quê? Porque uma vez que você mexeu nos itens, você tem que carregar eles novamente de uma fonte, tá? Ou seja, de um banco de dados,
Você carrega eles novamente. Essa lista é uma lista que ela não foi feita para você ficar aumentando ou diminuindo ela ali no formulário na hora. Não. É uma lista que foi feita para quê? Para ela ser exibida fixa, tá? E aí você fazer uma seleção em cima dela, tá? Não é para você ficar apagando ou adicionando item ali na hora, tá? Então, por isso que eu estou falando, vamos trabalhar com banco de dados, tá? Eu acredito que mais um vídeo aí a gente esteja trabalhando com banco de dados. Eu vou dar uma olhada agora no que está faltando para gente ver. E aí, se vocês não viram o vídeo, os vídeos, né? Na verdade, a trilha completa lá de banco de dados, eu acho interessante vocês verem, senão vocês vão começar a viajar, tá? No que eu vou falar nos próximos vídeos. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui em quais controles aqui que eu posso mais explicar para vocês. Bom, olha, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Nós temos aqui o Radio Button e o Radio Button List, assim como nós temos o Checkbox e o Checkbox List. A diferença é que um é lista e o outro ele é sozinho, né? Então a gente vai trabalhar com eles. E como eu estou falando de listas agora, tá? Eu quero deixar isso já bem definido isso na cabeça de vocês, essa questão de listas. Tem um cara que é assim, eu gosto muito, que é o Data Grid, tá? O Data Grid é para exibição de listas mais completas, né? Então não tem só dois valores. Então o Data Grid ele vai ter várias colunas aqui, tá? Só que eu não vou falar dele agora, por quê? Porque o Data Grid ele é principalmente, tá? Principalmente utilizado com banco de dados. Então não adianta nada eu mostrar ele aqui para vocês se não tiver com um banco de dados conectado, nem vale a pena a gente ficar fazendo todo esse trabalho, tá? O que eu posso mostrar para vocês aqui ainda, que são outros objetos aqui, outros controles. Olha, tem esse bullet list aqui. Vamos ver esse bullet list aqui. Bullet list. ID igual a funcionário, tá? Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui. Dis.bool funcionário.items.add. Sendo bem sincero com vocês, eu não uso esse bullet. Até sei o que ele vai fazer aqui, né, mas assim, eu não uso esse tipo de listagem. Eu não tenho funcionalidade muito apropriada para ele. Tá, mas vamos colocar aqui só para a gente completar aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Por que ele não tem eu falei que não tem uma funcionalidade que me interessa? Porque eu não tenho nenhuma interação. Vocês estão vendo? Eu não tenho uma interação. Eu não tenho um clicar nele, não tenho nada disso. Ele mostra simplesmente uma lista com os itens aqui, ó, a bolinha aqui. Tá, mais nada. É diferente desses aqui que eu tenho uma interação de formulário. Vocês entenderam? Esse aqui eu não tenho. Então assim, onde você pode usar isso? Se amanhã ou depois você, no seu sistema, tiver um momento onde você queira mostrar itens
pro seu usuário de checagem, você pode usar isso daí. Você pode usar. Mas aí é só para exibir. Você está vendo que ele não faz nenhuma interação com ele. Tá? Então, assim, para formulário, ele é um pouquinho engessado. Tá? Mas, enfim, tá aí, funciona do mesmo jeito. Vocês podem exibir lá uma lista de itens, entendeu? Só para uma verificação final, de repente, do seu usuário, enfim. Aí vai dar a utilização que vocês quiserem dar para eles, tá? Além disso, existem outros tipos de botão. E aí nós vamos falar de botões aqui, ó, tá? Que eu posso trabalhar aqui. Vamos pegar o adiciona funcionário aqui e vamos criar aqui um outro botão chamado button, link button. Vocês já vão entender. ID igual, vou chamar ele de link funcionário adiciona. Text igual adiciona funcionário. Tá? Ele tem a mesma funcionalidade de um botão normal. Tem o on-click, você está vendo? Tem o on-click. E aqui eu vou usar, inclusive, em vez de criar um novo evento, eu vou chamar o mesmo do btn funcionário adiciona. Tá? Vou chamar o mesmo aqui. Porque ele vai fazer a mesma coisa. Só que olha só, pode olhar, ele é no formato de um link de internet mesmo, tá? Não é uma coisa bonita, tá? Normalmente você vai usar isso aonde? Em formulários de login, onde você tem lá, esqueci a senha, lembram? Não é? Esqueci a senha, que mais? Novo funcionário, né? Enfim, coisas que tem um uso diferenciado, tá? Mas funciona do mesmo jeito. Então tá aqui. Vamos lá. Funciona do mesmo jeito. Tá? Então, ó. Vou pegar aqui, ó. Andrei. Ó, em vez de vir aqui no adiciona funcionário, eu vou vir aqui, ó, no adiciona funcionário link. Fez exatamente a mesma coisa, tá? De novo, isso aqui vai ter um comportamento de link. Então, quando você estiver trabalhando com CSS, ele tem as classes lá de link visitado, né? Que é uma cor diferente, link que nunca foi visitado, né? Ele vai ter as cores de um link de internet. Azul, se você colocar aqui azul, se você colocar aqui amarelo, tá? Agora o botão não. O botão ele tem, né, a funcionalidade é a mesma, mas ele tem os parâmetros visuais dele são diferenciados, tá? Mas está aqui, é interessante que vocês saibam que existe, tá bom? E aí tem um outro cara também que, assim, eu já gostei muito dele, muito. Eu vou falar para vocês que eu usava ele o tempo todo. Eu fiquei tão aficionado, entendeu, por utilizar esse recurso, que eu comecei a usar em todos os botões. Image button. Tá aqui, ó. Então vamos lá. Run at server. Tá? Run at server. ID. Vou chamar aqui. Vou chamar de
PMG funcionário. Adiciona. Tá? E olha só, ele tem uma característica assim muito legal. Ele é um botão que ele assume a propriedade de uma imagem. Tá? Ele tem o alternate text, não tem text. O que é o alternate text? Caso a imagem não carregue, ele vai carregar um texto alternativo. Tá? Mas olha só, eu vou entrar aqui, deixa eu abrir aqui. Deixa eu carregar um ícone aqui. Tem uma biblioteca de ícones aqui legalzinho. Sistemas aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Tá? Então eu vou carregar isso daqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Vou puxar ele aqui junto com os meus. Para não misturar tudo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma pasta. Só para organizar melhor aqui no meu projeto. Uma nova pasta chamada imagens. Tá? E aí eu vou colocar ele dentro das imagens aqui. Tá bom? Vou colocar ele dentro das imagens aqui. Pronto. Tá? E aí eu vou chamar ele só de add user. Eu vou editar ele aqui. Pronto. adduser.png. E olha só que legal. Aí eu volto aqui no meu código e eu tenho a propriedade dele chamada image URL. O que eu vou fazer? Olha só, quando eu der um igual, ele vai permitir que eu venha aqui, ó, escolher o URL, você seleciona, aí você vai lá na tua pasta lá que nós criamos agora, imagens, vai selecionar aqui, vai dar um OK, tá? E agora, olha só, ele vai mostrar o tamanho original da imagem, tá? Bumba. Tá aí, ó, tamanho original da imagem. Só que eu criei uma classe em CSS que eu padronizo, né, o tamanho das minhas imagens de botão. Mas eu vou colocar ela fixa aqui, que eu não vou falar de CSS agora. Tá? Então eu vou colocar aqui a propriedade height igual a... vou colocar 50px. Vamos ver como que vai ficar. Pronto. Ok. Normalmente eu coloco até um pouco menor, mas 50px vai ficar interessante. A gente vai ter uma noção já. Tá? E aí você também tem outras opções. Você pode pôr um tooltip, né? Vocês vão ver o que é. O tooltip é quando você passa o mouse sobre o objeto, ele dá um texto para você, né? Que aí você pode colocar o que? Adicionar funcionário. Olha só que legal. E aí eu vou usar o que? Eu tenho onClick exatamente igual aos outros botões. OnClick, só que ao invés de eu criar um novo... Ai, não está deixando eu copiar? Sacanagem. Ah, ele entende que ele é diferente, né? OnClick. OnClick, ok. Vou criar um novo evento aqui. Ele é um pouquinho diferente, mas tudo bem. Não vou poder usar o mesmo, mas a gente copia. Então você vem aqui, ó, ele criou aqui, né? Então eu vou copiar aqui, ó, tudo que está no outro adiciona, eu vou copiar nele, tá bom? Ó, vamos fazer uma coisa melhor ainda? Já que a gente está falando em programar, né, com orientação a objetos, eventos, essas coisas, vamos criar então um evento para adicionar. Olha só.
Vou criar um evento chamado aqui private void adiciona funcionário, tá? Vou criar um void chamado e aí eu vou pegar isso aqui, ó, todo esse conteúdo do botão adiciona, vou tirar daqui e vou colocar aqui. Aí o que acontece? Eu venho aqui, diz ponto, dentro do funcionário adiciona, clique, e vou colocar o que? Vou chamar a minha função, adiciona funcionário aqui, ó, diz adiciona funcionário, olha que legal. Pronto, diz adiciona funcionário, e aí eu uso ela também aqui, olha, diz ponto, adiciona funcionário, pronto. Otimizamos o código, tá vendo? Criei um método, e aí eu chamo esse método, tá, de outro botão. Funciona? Funciona. Com certeza funciona. E aí, fica mais esse recurso para vocês. Mas por quê? Por que, Andrei, que você então né, usava muito isso e agora, pelo jeito, você... Eu criei um certo pânico desse image button. Pelo seguinte, ó, vou adicionar aqui, ó. Posso usar este, mas eu vou usar este aqui. Tá vendo? Funciona do mesmo jeito. Tá? Por que eu criei um certo pânico? Pelo seguinte. Porque quando você fica refém de imagens, é complicado. Por que é complicado? Porque assim, o projeto fica lindo. Né? Um formulário, né? Em vez de botões, né? Eu pensei assim, nossa, botão, uma coisa arcaica, né? Vou usar imagem para todos eles. Só que aí você cai num problema. Você tem que ter um banco de ícones tão grande, tão grande. E aí vocês devem ter percebido aqui, ó, que eu tenho um banco de ícones enorme, enorme. E eu vou dizer para vocês, ele não é o suficiente. Tá. São pastas e mais pastas e mais pastas de ícones. Ó, tenho esses esféricos. Gente, eu tenho muitos ícones de todos os jeitos. Existem na internet bibliotecas e mais bibliotecas de ícones, tá? Muito legais, são muito lindos, tá? Só que qual que é o problema? O problema é que você, no sistema, você tem que começar, você tem a necessidade de criar um padrão, né? Então você às vezes acha uma biblioteca de ícones bem legais, só que o padrão deles, por exemplo, é tudo preto e vermelho. Entendeu? Aí você não quer usar preto e vermelho, porque o seu sistema, você tem um padrão azul e cinza, então você fica muito preso. E aí também existe outro problema. Às vezes o desenho do ícone ele não é tão intuitivo para o usuário. O usuário olha aquele desenho lá e ele não entende a mensagem que você quer passar para ele. Tá? Então eu já tive sistemas inteiros prontos com ícones, já tive um trabalho desgraçado, entendeu? Para arrumar essa biblioteca inteira e deixar de uma forma bonitinha, padrão, né? E aí o usuário final fala assim, cara, mas onde que faz determinado negócio? Ah, clica naquele botão que é uma caixinha com não sei o que. Putz, sério? Nunca que eu ia imaginar que era nesse botão. Então aí eu comecei a entender o quê? Que a percepção do usuário, ela nem sempre é igual à percepção de quem constrói o sistema. Então,
a melhor forma de se trabalhar volta a ser com os botões de texto. E aí eu nem crio mais uma padronização, como existe até uma matéria na faculdade que fala sobre essa padronização, né? Tipo, usar primeiro o verbo no infinitivo, apagar item. Não, eu vou lá e coloco exatamente o que tem que fazer, o que aquele botão faz. Apaga item selecionado. Tá vendo? Limpa a lista inteira. Adiciona funcionário. Então eu coloco o texto, não importa o tamanho que o botão vai ficar. Por quê? Porque para o usuário é muito, mas muito mais interessante ele bater o olho no formulário e ele entender intuitivamente onde que tudo funciona, tudo que ele precisa, ao invés de ele ficar experimentando e caçando essas coisas ou te perguntando. Tá? Então fica essa dica. Uso ainda uso o botão, né, de ícone, uso para casos específicos. Por exemplo, menu. Eu gosto de construir um menu com ícones. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Eu gosto de construir um menu com ícones. Outro exemplo, às vezes eu tenho lá uma coisa muito específica que é uma lista que eu alimento, então vale mais a pena eu colocar um sinalzinho de mais ali no canto do que colocar um botão. Então aí tudo bem, aí eu coloco lá o sinal de mais no canto. Tá? Onde eu uso também o botão de ícone, e aí eu vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o Smart. Tá, isso aqui é um dos projetos que tem. Então olha só, eu tenho aqui tá vendo? Ó, são botões, né, que eu criei aqui. E o botão ele tem o ícone aqui no canto e eu ainda tenho o texto. Mas isso aqui, como eu não preciso ter nada além dos botões, isso aqui é o meu menu principal, tá? Então eu tenho essa possibilidade de trabalhar com a imagem, né, e o texto. E aí eu tenho, tá vendo? Quando você passa o mouse fica com uma cor diferente. Então aí eu tenho todo esse recurso. Isso aqui na verdade é um outro controle, tá? Que eu carrego, enfim, e trabalho com eles. Tá? Então, onde mais eu utilizo? Onde mais eu utilizo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver um que eu posso selecionar aqui para vocês. Unidades condominiais, aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um data grid, tá vendo? Ó? Olha onde eu usei aqui, ó, o ícone. Eu usei aqui, ó, o botão de selecionar a linha, tá vendo? Ó? Eu usei uma imagenzinha aqui. Então, assim, eu uso em algumas coisas, tá? Em outras, vocês vão ver o seguinte, que eu prefiro o bom e velho botão, tá vendo? Com o texto escrito. Tá vendo? Ó? O bom e velho botão. Aqui vocês vão ver, eu não uso ícone em mais lugar nenhum aqui. Então eu parei com isso justamente pelos problemas que eu tive. Tá? Então fica essa sugestão, tá? Para que vocês já comecem trilhando, já, entendeu? Saindo fora das encrencas. Mas é claro, né, vocês aí vão passar a utilizar a criatividade de vocês e vão trabalhar dessa forma, da forma que acharem melhor. Tá? Pô, mas esse visual aqui que você está trabalhando com essas cores e tudo, isso tudo é CSS, tá? Que a gente lá na frente a gente vai, ó um ícone aqui, ó, tá vendo? Eu não queria que fosse uma caixa de seleção, mas queria só um desenho para sinalizar se é mensal ou não. Então eu coloquei o ícone aqui, o desenho.
Então, assim, isso tudo aqui é CSS. Nós vamos trabalhar com CSS mais pra frente, tá? Mas eu gostaria que vocês estudassem. Então, olha só, o que eu vou deixar de tarefa para vocês. Essa aula acabou estendendo um pouco mais, mas em compensação eu consegui mostrar para vocês todos os vídeos, todos os controles aqui que eu queria para agora, tá? Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar uma estudada em HTML, vocês vão dar uma estudada em banco de dados, tá? Vão dar uma estudada em CSS, e aí, a partir da próxima aula, eu devo já trabalhar com conexão de banco de dados. Combinado, então? Fechado? Então, fica assim, então. Próximo vídeo, já vou começar a trabalhar com banco de dados. Um abraço, pessoal. Até a próxima.